Se você tem muito pouco estresse, é ruim, ou ansiedade. Você não vai fazer nada. Você não vai se preocupar em ter dinheiro para se sustentar. Se você sobe um pouquinho o nível de ansiedade ou de estresse, você vai ser muito funcional. Deixa o dia ruim acontecer. Você precisa dos dias ruins, você precisa do mau humor às vezes, você precisa de um momento que você não está tão motivado. Motivação tem a ver com duas coisas: procurar uma recompensa e fugir de dor. Você tem motivação para fugir de problema também. Por exemplo, você tem que, a pessoa às vezes é motivada para ir à academia porque o médico falou que se ela não for, ela vai infartar. Ela não tá indo à academia porque tá motivada com o corpo, ela tá tentando fugir de uma dor, de um problema. A motivação tem a ver com isso também, a dopamina tem a ver com isso também. Vou falar uma parada pessoal aqui. Fala, mano, eu gosto de ver o lado pessoal. Eu faço terapia, né? Faço terapia com o Fábio. É Perim, né? É, Perim, Fábio Perim. E ele falou uma parada na terapia, cara. Eu vou usar eu como exemplo, porque pra galera ver que também sou humano e provavelmente alguém vai se identificar aí. Mas aparentemente eu tenho ciclotimia. Ciclotimia é tipo um transtorno bipolar um pouco mais leve. Então às vezes eu fico meio mais down, que é normal ficar em momentos tristes e tal. E às vezes fico mais agitado. E quando a gente vai ver no transtorno bipolar, o principal estabilizador de humor hoje para um paciente bipolar é um ciclo circadiano ajustado. É uma rotina. Cara, se você pegar um paciente bipolar que não tem rotina, pode dar uma caçamba de lítio para ele que vai ser difícil estabilizar. Paciente bipolar tem que dormir cedo, acordar cedo, comer no mesmo horário, fazer atividade física regular, se expor à luz do sol, não ingerir álcool, não ingerir café em excesso. Paciente bipolar tem que ter rotina. E o principal estabilizador de humor hoje é rotina. No meu caso, eu não vou pagar o preço. E se a ciência fala que o melhor estabilizador de humor é rotina, eu vou ter rotina. Por que eu vou contradizer a ciência? Por que eu vou arriscar? E te falo, cara, depois que eu comecei a entrar nessa rotina, meu humor estabilizou de uma maneira impressionante, cara. Uma parada que também a gente trabalhou em terapia, que é muito comum, que a gente faz em terapia esses raciocínios, só para vocês terem noção do que se faz em terapia quando você olha a luz da evolução cerebral de um paciente. Durante minha graduação, os meus coroas sempre me ajudaram, né? Meus pais sempre me ajudaram pra caralho, assim, pagavam meu aluguel. Meu pai falou assim, filho, você não vai trabalhar, você vai estudar e se foca aí nos seus estudos que eu vou tentar segurar por aqui. Financiei minha faculdade, fiz uma faculdade privada. Assim, eu sempre tive o básico. Nunca me faltou comida, nunca me faltou nada, nunca passei fome, sempre pude escolher ficar em casa em vez de trabalhar, etc. Sempre tive tudo, os meus pais lutaram muito pra me ajudar. Sou muito grato. Mas tinha coisas que eu não podia me dar ao luxo. Então, por exemplo, eu sempre gostei de granola. E eu não podia comprar granola. Tinha que comprar aveia. Hoje eu compro a melhor granola possível. Eu gosto de granola, eu como granola todo dia. Porque eu tenho condições. Consegui ter condições. E eu sempre trouxe isso em terapia. E o seu terapeuta vai ficar cuidando desses padrões de comportamento. E ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente ansiosa e organizada com questão de agenda. Às vezes até num nível um pouco acima do saudável. Né? Por isso que rotina me acalma. Rotina me deixa calmo. Se eu não tenho rotina, eu tô ferrado, bicho. E o Fábio fez uma relação numa sessão, cara, que eu chorei, me desmontei chorando. Ele falou assim, eu acho que você tem esses padrões de comportamento extremamente ajustados para prever o futuro e saber que vai dar certo por medo de voltar a viver aquele passado onde você passou um pouco de necessidade. Caraca. Então, frente àquele, eu não quero voltar a viver o que eu vivi. E frente a isso, eu desenvolvi um padrão de comportamento de ser extremamente organizado e extremamente ajustado. Eu tenho muito medo de dar errado no futuro a minha rotina e eu voltar a não conseguir comprar granola, por exemplo. E isso é um mecanismo que ficou trabalhando no meu cérebro e regendo o meu comportamento. Então, sempre que você vive alguma coisa, digamos que tem uma camadinha de experiência que se fixa no seu cérebro, um grupamento de neurônio, como se fosse uma camada de fóssil. E amanhã você vive de novo e registra outra, e anos e anos e anos. Cara, às vezes você se submete a uma situação hoje que ativa uma camada lá de baixo, que elas estão conectadas, o seu eu hoje está conectado com o que você viveu lá atrás devido às suas experiências e suas memórias. E às vezes uma coisa hoje que acontece no ambiente ativa um mecanismo de defesa que você desenvolveu lá na infância, lá na adolescência, e não atualizou,
às vezes, esse mecanismo de defesa e você implementa ele hoje, num contexto que não tem sentido nenhum implementar aquele mecanismo de defesa. Então, por exemplo, eu ficar me cagando de medo por não conseguir comprar uma granola, não tem sentido nenhum. Eu vou acabar ficando extremamente ansioso assim. Então eu ativei um mecanismo de defesa meu que eu criei lá na graduação, uma memória mnemônica que criou no meu cérebro lá na graduação, uma camadinha de memórias ali que tá ali até hoje. E frente a qualquer coisa que possa dar errado, meu cérebro já grita um alerta falando assim, você vai voltar a ser daquele jeito. Então, seja organizado, organiza tudo, vê se tá tudo certo, vê se a passagem pro Lutz está comprada, vê se você vai voltar amanhã, chega mais cedo no aeroporto, porque senão você vai terminar sua rotina, não vai conseguir atender seu paciente, não vai conseguir treinar, já vai acabar com o desafio. E isso você vai criando uma fricção quase um toque. Você tem vários pensamentos obsessivos e você tem compulsão para fechar aquilo e deixar aquilo organizado. E a ansiedade pode subir um pouco. Só que às vezes você perde o compasso disso. E você cria um mecanismo de defesa ou um mecanismo compensatório que se desenvolveu lá atrás num contexto em que ele precisava existir, só que você implementa hoje. Então as pessoas têm que parar um pouco e pensar o que está fundamentando a minha emoção agora. Por que eu tô triste? Por que eu tô ansioso? Por que eu tô mal? É por uma cobrança? Essa cobrança é válida? É por comparação com alguém? Essa comparação é válida? É porque eu não consigo fazer tal coisa? Eu realmente não consigo? É porque eu não consegui mais? Mas e tudo que eu já consegui? Sabe? Às vezes você vai analisar de uma forma mais crua, submetendo as suas emoções ao escrutínio racional, você fica mais tranquilo. Fala, realmente tá tudo bem. Eu tô ansioso de forma desnecessária. Eu sinto muita ansiedade, né? Eu ouço o pessoal falar que ansiedade é ruim. Eu não deveria estar sentindo. Aí quando eu sentia ansiedade, eu ficava ansioso porque eu tava sentindo ansiedade e aquilo era ruim. Uma das coisas nas sessões, né, foi que eu percebi que a ansiedade que eu sinto me ajudava muito mais do que atrapalhava. Perfeito, cara. Várias coisas que eu consegui fazer foi graças a essa emoção. A essa leve ansiedade. Se você tem muito pouco estresse, é ruim. Ou ansiedade. Zero ansiedade e estresse é desadaptativo para sua vida. Você não vai fazer nada. Você não vai se preocupar em ter dinheiro para se sustentar. Isso é muito zen. Você não vai se preocupar em ter um trabalho, em estudar, em cuidar da sua saúde. Você não vai fazer nada da sua vida. Você vai ficar extremamente parado. Se você sobe um pouquinho o nível de ansiedade ou de estresse, você vai ser muito funcional. Você vai se organizar, vai se preocupar. Às vezes pode até subir um pouquinho demais e causar um certo dano aqui ou ali. Mas via de regra, você habitar em média nesse lugar um pouquinho mais ansioso e preocupado, vai fazer você se mexer. Só que, cara, você tem que saber disso, Lutz. E a maioria das pessoas não sabem. A maioria das pessoas não sabem que ter um pouco de ansiedade é importante. Aí em qualquer sinal de ansiedade a pessoa já fica extremamente preocupada. E isso gera mais ansiedade nela. Então, quando a gente fala em psicologia, a gente fala antes de mais nada em educação. O paciente ele é educado, antes de tudo na clínica. Você deve ver isso nas suas consultas. Por quê? Porque se o paciente sabe, cara, deixa muito mais tranquilo. E o paciente tem que saber. Tem que saber que vão ter dias ruins. As pessoas elas acham que é ruim ter dia ruim. Você vai ter dia ruim, meu. Tem que fazer. Fazer o quê? Vai viver sempre no dia bom? É ruim viver no dia bom sempre. Seu cérebro não quer sempre dopamina. Aí às vezes as pessoas às vezes vivem um dia ruim e acham que não podem viver o dia ruim, acham que não pode ter tristeza, tomar uma cervejinha, comer uma pizza. Bum! Dopamina fásica. Aí cada vez mais os dias ruins começam a acontecer, porque você só vai dando dopamina fásica, dopamina... Deixa o dia ruim acontecer. Você precisa dos dias ruins, você precisa do mau humor às vezes, você precisa de um momento que você não tá tão motivado. Deixa passar, dormir é um ótimo terapeuta. Dorme, continua fazendo o mínimo que você conseguir, que vai passar. Transtorno, Lutz, por exemplo, você vai pegar, eu tô deprimido porque eu tô 3 dias mal. Você não tá deprimido. Depressão, você tem que ficar pelo menos 2 semanas triste, quase todos os dias, na maior parte do dia. Então não é eventualmente ficar um pouco mal. Vai ter dias ruins, vão ter dias ruins, vão ter dias para baixo, vão ter dias mais ansiosos. Você tem que... É uma flutuação, você não tem como ver estável sempre.
E aí, cara, quando você tem um dia um pouquinho pra baixo, pensa a sua vida, seu humor andando assim, ó. Vai ter um dia que você vai estar mais pra baixo, um dia que você vai estar normal, um dia que você vai estar bem, um dia que você vai voltar pro normal, um dia que você vai ficar um pouco mais triste. O segredo qual que é? Sabe o que é? O dia que você tiver um pouco melhor, segura, calma, não se agita tanto, não fecha negócio, não fica animado com muita coisa, pensa que você vai ter um dia ruim depois, não marca, vamos fazer não sei o que. Calma. O dia que você tiver mal, segura também. Não fica se metendo em sei lá o que, vou fazer sei lá o que pra ficar melhor, preciso ficar melhor, vou sair beber, vou sair não sei o que. Segura, mal. Que no outro dia você vai estar bem, porque se você ficar, sempre que os extremos começar a acontecer na sua vida, ficar tentando corrigir esses extremos de alguma maneira, vai extremizar mais ainda. Então assim, o nosso humor ele flutua. E a pessoa que faz terapia sabe disso. Então a pessoa que faz terapia, ela tem um tamponamento. Tipo assim, o humor flutuou, ela meio que consegue trancar o humor assim numa faixa de flutuação relativamente mais saudável. Então tá ansioso? Ah, mas beleza, minha terapeuta disse que às vezes eu vou ficar mais ansioso mesmo e que é pra eu fazer isso, isso e isso. Evitar tanto café nos dias que eu tô ansioso. Talvez falar pra minha namorada que eu tô ansioso pra não dar treta. Tipo assim, você faz uma prevenção de danos, sabe? Você evita que aquilo piore tudo ainda mais. Tem um exercício que ela me passou que me ajudou muito, que foi o diário de humor. Cara, só de eu anotar, na hora que eu anoto, eu falo, nossa, tô sentindo isso, tá. Aí, só de eu anotar é melhor. Eu monitoro o meu humor tem quase 2 meses já, cara. Todo dia eu anoto lá no meu iPad. Todo dia eu anoto. E eu descobri junto com o Fábio, e se eu não fizesse esse monitoramento de humor, eu nunca ia saber disso, que pra mim os piores dias são os finais de semana, cara. Por quê? Workaholic, né? O cara mais impulsivo com o trabalho, tira o trabalho da minha rotina. Todos os finais de semana a minha nota de humor cai. Eu tendo a ficar um pouco mais mal. Aí eu coloquei um treino um pouco mais longo no final de semana e eventualmente eu saio pra almoçar pra tentar compensar isso. Vou caminhando até o restaurante um pouco mais longe. Cara, é isso, meu. Sabe, você ter uma saúde mental em dia é você se preocupar e cuidar dela. Uma saúde mental em dia não é uma coisa passiva. Se você deixar no passivo, você vai pegar só recompensa imediata, não vai se preocupar em fazer as coisas a longo prazo. A vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Tem que se preocupar. Você vai dar um gás agora, mas tem 42 km pela frente ainda. Vai sair correndo agora e os 42 km vai cansar ali na frente, vai ter que parar. E aí quando você parar, você vai ficar mal que parou? Vamos dosar isso. Às vezes o terapeuta te ajuda.